O canto que voltou. O milagre de Camila na congregação cristã no Brasil. Camila sempre teve uma voz doce, daquelas que chamavam a atenção mesmo em meio a uma multidão. Desde pequena, cantava em corais, animava reuniões familiares e até sonhava em ser professora de música. Mas aos 32 anos, tudo mudou. Um dia, ao acordar, sentiu a garganta arranhando como se tivesse engolido vidro. Pensou que fosse uma gripe forte, mas as semanas passaram, e a dor só piorava. Quando finalmente procurou um médico, o diagnóstico foi como um balde de água fria: nódulos nas cordas vocais, causados pelo uso excessivo da voz ao longo dos anos. O médico foi claro: se não parar de cantar e falar por pelo menos 6 meses, pode perder a voz para sempre. E mesmo assim, não há garantia de recuperação total. Camila desmoronou. Como uma professora de educação infantil, sua voz era sua ferramenta de trabalho. Sem ela, não poderia mais lecionar, nem cantar, nem sequer conversar por muito tempo sem sentir uma pontada aguda na garganta. As medicações aliviavam um pouco, mas a melhora era lenta, quase imperceptível. As noites eram as piores. Ela se deitava em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto o marido, Rodrigo, tentava consolá-la com palavras que soavam vazias diante daquela realidade. E se eu nunca mais puder cantar um hino? Nem sequer ler uma história para meus alunos? Pensava, apertando o travesseiro contra o peito. Foi então que sua vizinha Dona Maria, uma irmã da congregação cristã no Brasil, apareceu em sua porta com um prato de comida e um convite simples: minha filha, amanhã tem culto às 3 da tarde. Venha conosco. Às vezes o que a medicina não pode fazer, Deus faz. Camila hesitou. Ela não era de frequentar igrejas, embora acreditasse em Deus. Mas a dor e o desespero falavam mais alto. No domingo seguinte, vestiu uma saia modesta que encontrou no fundo do armário e seguiu Dona Maria até o pequeno salão de reuniões da CCB, um lugar sem luxo, mas cheio de uma paz que ela não conseguia explicar. Ao entrar, Camila se surpreendeu. Não havia instrumentos musicais, nem telões, nem palmas. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, alguns de ternos escuros, outras com vestidos longos, todos sentados em cadeiras de madeira enfileiradas. No centro, um ancião de cabelos grisalhos com uma Bíblia nas mãos, dirigia a reunião com voz serena. O culto começou com um hino cantado à capela, vozes unidas em harmonia pura, como se cada nota saísse do coração. Jesus, meu bom pastor, a te louvar quero. Camila sentiu algo estremecer dentro dela. Não era emoção passageira, era como se aquelas palavras falassem diretamente à sua dor. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos se levantavam um a um, contando como Deus os havia livrado de enfermidades, dívidas ou até mesmo da morte. Um homem falou sobre uma úlcera que sumiu após a oração. Uma senhora com os olhos brilhando contou como seu filho se converteu depois de anos no mundo. Camila baixou a cabeça, envergonhada. E eu? O que eu tenho para oferecer a Deus além desta voz quebrada? Foi então que o ancião fez um convite: se alguém aqui está passando por alguma aflição, que se levante. Vamos orar juntos. Dona Maria segurou sua mão e sussurrou: vá, minha filha. Deus está te chamando. Com as pernas trêmulas, Camila se levantou. Sentiu os olhares compassivos dos irmãos, mas nenhum julgamento. O ancião se aproximou, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma fé que ela nunca havia visto. Senhor Jesus, tu que curaste os cegos, os coxos e os surdos, olha para esta filha tua. Ela precisa da sua voz não só para trabalhar, mas para te louvar. Restaura, Senhor, como só tu sabes fazer. Em nome de Jesus. As lágrimas de Camila caíram sem controle. Ela não sabia orar daquela maneira com tanta certeza. Mas quando os irmãos ao seu redor começaram a clamar amém, e glória a Deus, algo dentro dela se quebrou, não de dor, mas de esperança. Nos dias seguintes, Camila voltou ao culto, não por obrigação, mas porque sentia que aquele era o lugar onde sua alma encontrava descanso. Aprendeu os hinos de cor, mesmo sem poder cantá-los. Participava das reuniões de oração, onde irmãos se ajoelhavam e intercediam uns pelos outros com lágrimas. Uma noite, depois de um culto, o ancião a chamou. Irmã Camila, você já pensou em ser batizada? Ela hesitou. Batizar? Mas eu ainda nem sei se minha voz vai voltar. Não é pela voz que nós servimos a Deus, filha. É pelo coração. O batismo é um passo de fé. Você está disposta a entregar sua vida a Cristo? Naquele momento, Camila entendeu que sua cura não dependia só de um milagre físico, mas de uma entrega total. No domingo seguinte, vestida com um vestido branco simples, ela desceu as águas do batismo, enquanto o ancião, com voz firme, dizia: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando emergiu, sentiu algo diferente. Não era a voz ainda.
Era uma paz que enchia seu peito, como se um peso tivesse sido tirado de suas costas. 3 semanas depois do batismo, Camila acordou com uma sensação estranha. Não doía engolir. Cautelosa, tentou falar: "Bom dia, Rodrigo." A voz saiu clara, sem arranhar. Correu para o espelho do banheiro e abriu a boca, como se pudesse ver os nódulos desaparecendo. "Senhor, é verdade?" murmurou com as mãos trêmulas. No culto daquele domingo, ela não aguentou. Quando chegou a hora dos testemunhos, levantou-se sem planejar. Com a voz ainda um pouco frágil, mas audível, contou tudo: o diagnóstico, o desespero, as orações, o batismo. E então, com lágrimas nos olhos, começou a cantar o hino que mais a havia tocado: "Jesus, meu bom pastor." Os irmãos se emocionaram. Alguns choravam. Dona Maria abraçou-a forte depois, dizendo: "Eu sabia que Deus não ia te deixar, filha. Ele nunca deixa." O médico, quando ela voltou para a consulta de rotina, ficou estarrecido. Os nódulos haviam diminuído drasticamente, quase imperceptíveis. "Isso não é comum. Você fez algum tratamento alternativo?" Camila sorriu. "Sim, doutor. Tratamento divino." Hoje, Camila não só voltou a lecionar, como também canta nos cultos da CCB, não com a fama de antes, mas com um propósito maior. Aprendeu que Deus não tira só o que nos faz mal, Ele nos dá algo muito melhor em troca, uma fé que não depende de circunstâncias. Ela costuma dizer aos irmãos mais novos: quando achamos que tudo se acabou, é ali que Deus começa a agir. Não é sobre a voz, o dinheiro ou a saúde. É sobre confiar nele mesmo quando não vemos a saída. E toda vez que o coro da congregação entoa os hinos sem instrumentos, apenas vozes unidas em adoração, Camila fecha os olhos e agradece. Porque aquela voz que quase perdeu não é mais só sua, é um testemunho vivo do poder de Deus. E na congregação cristã no Brasil, onde a simplicidade fala mais alto que qualquer luxo, milagres como o de Camila não são exceção. São a prova de que quando o povo de Deus ora com fé, o céu responde. Na mesma congregação onde Camila encontrou sua cura espiritual, um jovem chamado Lucas enfrentava uma batalha que parecia impossível. Aos 22 anos, ele era um rapaz forte, trabalhador, sempre presente nos cultos, mas uma doença rara começou a consumir seu corpo. Os médicos disseram que seus rins estavam falhando rapidamente e que sem um transplante urgente, ele não sobreviveria por muito tempo. A família, desesperada, buscou ajuda em todos os lugares, mas as listas de doadores eram longas, e o tempo era curto. Foi então que a igreja se uniu, não com palavras vazias, mas com orações fervorosas e jejuns. Todas as noites após os cultos, os irmãos se reuniam na casa de Lucas, colocando as mãos sobre ele e clamando a Deus por um milagre. A mãe do rapaz, Irmã Maria, nunca perdeu a esperança. Ela lembrava aos filhos na fé: Deus não nos abandona. Se ele abriu o Mar Vermelho e alimentou milhares no deserto, ele pode fazer um milagre na vida do meu filho. Os dias passavam, e o estado de Lucas piorava. Até que em uma manhã de domingo, durante o culto, um irmão que mal conhecia a família se levantou e disse: "Eu tive um sonho esta noite. Vi um rim sendo colocado no corpo de um jovem, e ouvi uma voz dizer: 'Isto é para Lucas.'" A congregação inteira ficou em silêncio, e muitos choraram. O irmão, sem hesitar, se ofereceu para fazer os exames de compatibilidade. Os resultados vieram rápido. Era um milagre médico. O rim era compatível, e a cirurgia foi marcada para a semana seguinte. No dia da operação, enquanto Lucas era levado para a sala, a igreja toda se ajoelhou em oração. Horas depois, os médicos saíram com um sorriso. Tudo correu melhor do que esperávamos. É como se aquele rim sempre tivesse pertencido a ele. Hoje, Lucas está saudável, servindo a Deus com ainda mais dedicação. Ele conta que durante os dias mais difíceis, sentia uma paz que não vinha dele mesmo. "Eu não tinha medo, porque sabia que se Deus quisesse me levar, estava tudo bem. Mas ele tinha outro plano. Não foi só um rim que ganhei, foi uma segunda chance para viver por ele." E assim como Camila, Lucas se tornou mais um testemunho vivo de que na congregação cristã no Brasil, a fé não é apenas uma palavra. É algo que se vê, que se vive, que transforma vidas. Porque quando o povo de Deus se une em oração com humildade e confiança, o impossível se torna possível. E os milagres? Eles continuam acontecendo, não para chamar atenção para si mesmos, mas para mostrar que Deus ainda age, ainda ouve, ainda ama. Na mesma cidade onde Lucas recebeu sua segunda chance morava a Irmã Maria, uma senhora de 72 anos que há mais de uma década lutava contra uma doença degenerativa nos ossos. Os médicos tinham dito que ela nunca mais andaria sem ajuda, que suas pernas, enfraquecidas pela osteoporose avançada, não aguentariam nem mesmo o peso de seu próprio corpo. Mas Maria não desistiu de acreditar.
Toda semana, mesmo com dor, ela ia à igreja apoiada em sua bengala, e as irmãs a ajudavam a se sentar nos bancos da frente, perto do altar. Certo domingo, durante o culto, o irmão que presidia fez um apelo especial. Se há alguém aqui que precisa de um milagre, que levante a mão e peça com fé. Maria, com lágrimas nos olhos, ergueu a mão trêmula. Não pediu com palavras bonitas, apenas balbuciou: Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso. Naquele momento, uma onda de oração subiu da congregação. Mãos se estenderam sobre ela, vozes se uniram em súplica, e o chão pareceu tremer não de terra, mas de uma presença divina que enchia aquele lugar. Quando o culto terminou, Maria tentou se levantar como sempre fazia, apoiando-se na bengala. Mas algo era diferente. Ela sentiu uma força nas pernas que não sentia há anos. Hesitante, soltou a bengala e, com as irmãs ao seu lado prontas para ampará-la, deu o primeiro passo. Depois, outro, e mais outro. Até que, aos poucos, ela estava caminhando sozinha, sem dor, sem tremor. As lágrimas agora eram de alegria pura, e o coro de louvor que se levantou na igreja foi como um eco do céu. Glória a Deus! Os médicos, ao verem seus novos exames, ficaram estarrecidos. Isso não tem explicação científica, disse um deles, olhando as radiografias que mostravam ossos fortalecidos, como se o tempo tivesse voltado atrás. Maria só sorria e respondia: tem sim, doutor. Chama-se milagre de Deus. E assim como Lucas e Camila, Maria se tornou mais uma prova de que onde a fé é verdadeira e um povo unido em oração, Deus age de maneiras que a razão não consegue explicar. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são lendas do passado, são realidades do presente. São histórias como a dela que hoje corre pela igreja para abraçar as crianças, serve o café da comunhão com suas próprias mãos e testifica com a vida, que Deus ainda restaura, ainda cura, ainda faz novas todas as coisas. E a cada domingo, quando ela entra pela porta da igreja sem precisar de ajuda, seu sorriso diz mais do que 1000 palavras: ele é fiel. Na mesma igreja onde Maria agora servia com tanto amor, havia um jovem chamado Rafael. Ele tinha apenas 19 anos, mas carregava um peso que parecia muito maior. Desde pequeno, lutava contra uma doença rara que afetava seus músculos, deixando-o fraco e muitas vezes acamado. Os médicos diziam que seu corpo não respondia aos tratamentos e que, com o tempo, ele perderia até a capacidade de respirar sozinho. Sua mãe, Dona Rosa, chorava em silêncio todas as noites, pedindo a Deus que não levasse seu filho tão cedo. Rafael, porém, nunca perdeu a esperança. Mesmo nos dias em que a dor era insuportável, ele pedia à mãe que o levasse à igreja. Lá eu sinto paz, dizia. E assim, entre uma crise e outra, ele ia. Não conseguia ficar em pé por muito tempo, nem levantar os braços para louvar, mas seu coração adorava. Os irmãos da congregação o cercavam com carinho, orando por ele em cada culto, impondo as mãos sobre sua cabeça frágil enquanto suplicavam pela misericórdia de Deus. Até que em um domingo à tarde, durante um culto de oração, algo mudou. O pastor convidou todos os que precisavam de um toque divino a se levantarem. Rafael, com dificuldade, se apoiou no banco e, tremendo, ficou de pé. Sua mãe, ao lado, segurou-o pelo braço, com lágrimas nos olhos. Quando o pastor e os anciãos se aproximaram e começaram a orar, Rafael sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica suave o envolvesse. De repente, seus joelhos, antes tão fracos, firmaram-se. Ele solçou as mãos da mãe e, sem pensar, levantou os braços. O silêncio tomou conta da igreja. Todos olhavam boquiabertos enquanto Rafael, com os olhos brilhando, começou a andar sozinho pela frente do altar. Primeiro um passo, depois outro, e então uma corrida leve, como se nunca tivesse sido doente. Sua mãe caiu de joelhos, chorando e louvando a Deus. Os irmãos gritavam, glorificando o nome do Senhor. O pastor, emocionado, apenas balançava a cabeça e sorria. Este é o Deus que opera maravilhas. Nos dias seguintes, Rafael voltou ao médico. Os exames mostravam uma melhora inexplicável. Os músculos antes atrofiados estavam se regenerando. O médico incrédulo apenas balançava a cabeça. Isso não tem explicação científica. Rafael, então, olhou nos olhos do homem e respondeu com a mesma simplicidade de Maria: tem sim, doutor. Chama-se milagre de Deus. Hoje, Rafael não só caminha, como ajuda a carregar as cadeiras da igreja, corre com as crianças no pátio e todas as semanas testifica no púlpito sobre a fidelidade de Deus. Sua mãe, que antes chorava de dor, agora chora de alegria ao vê-lo servir no coro juvenil, com uma voz forte e cheia de gratidão. E assim, mais uma vez, a congregação cristã no Brasil viu o poder de Deus se manifestar. Porque ali, entre aquelas paredes simples, onde o povo ora com fé e o coração é sincero, os impossíveis se tornam possíveis.
Não são histórias inventadas, não são contos de faz de conta. São vidas transformadas, corpos restaurados, famílias reunidas pela mão poderosa de um Deus que ainda hoje faz milagres. E toda vez que Rafael sobe aqueles degraus do altar sem ajuda, sem muletas, sem dor, ele repete baixinho, como um segredo entre ele e o céu: ele é fiel. Sempre foi. Sempre será. No mesmo bairro onde Rafael recebeu seu milagre, morava uma jovem chamada Ana Clara. Ela tinha apenas 19 anos, mas carregava um peso que parecia esmagar sua alma. Desde pequena, sofria de uma doença rara nos ossos que a deixava curvada, como se o próprio corpo não suportasse o peso da vida. Os médicos diziam que era progressiva, que com o tempo ela ficaria cada vez mais encolhida, até não conseguir mais andar. Sua mãe, Dona Maria, já havia gasto todas as economias em consultas, exames e remédios que só aliviavam por pouco tempo. As noites eram de choro silencioso, enquanto Ana Clara olhava pela janela e via as outras jovens da sua idade indo para a faculdade, namorando, sonhando. Ela, porém, mal conseguia segurar um livro sem sentir dores agudas nas costas. Certa tarde, enquanto Dona Maria arrumava a casa, a rádio estava sintonizada em um culto da congregação cristã. Era a voz de um irmão lendo o Salmo 34. Muitos são os males do justo, mas o Senhor o livra de todos. Algo naqueles versos tocou fundo no coração daquela mãe desesperada. Ela parou o que estava fazendo, ajoelhou-se no chão de cerâmica fria e começou a clamar: Senhor, se o Senhor existe mesmo, olha para minha filha. Eu não tenho mais para onde correr. Se o Senhor não a curar, quem vai? Ana Clara, que estava deitada na cama, ouviu o choro da mãe e pela primeira vez em anos, sentiu algo diferente dentro de si. Não era dor, não era revolta. Era uma pequena centelha de esperança. Naquela noite, enquanto o relógio marcava meia-noite, ela sussurrou: Deus, se o Senhor me ouvir, eu quero ir até a sua casa. Só uma vez. Só para ver se é verdade o que falam. No domingo seguinte, Dona Maria, com lágrimas nos olhos, ajudou a filha a se vestir. Ana Clara usava um colete ortopédico que a deixava ainda mais rígida, e cada passo era uma batalha. Mas elas foram. Chegando à porta da igreja, Ana Clara sentiu medo. E se nada acontecer? E se for só mais uma decepção? Mas quando entrou e viu aquelas pessoas simples, cantando com tanta fé, algo nela se quebrou. Não era um lugar de show, não era um palco de milagres baratos. Era um povo que acreditava de verdade. O irmão que presidia o culto naquele dia era um homem de poucas palavras, mas de muita unção. Quando terminou a pregação, ele olhou para a congregação e disse: Há alguém aqui que precisa de um milagre hoje. Não é um milagre qualquer, é um milagre que só Deus pode fazer. Que venha à frente. Ana Clara sentiu como se aquelas palavras tivessem sido ditas só para ela. Seu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Dona Maria, tremendo, a ajudou a se levantar. Com passos lentos e doloridos, ela foi até o altar. Não havia música dramática, não havia holofotes. Só o silêncio respeitoso de quem sabe que algo sagrado está para acontecer. O irmão impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com uma simplicidade que comoveu a todos. Senhor Jesus, a senhora sabe o que esta jovem precisa. Toque nela. Não por nós, mas pela sua glória. Não houve gritos, não houve queda. Só paz. Ana Clara fechou os olhos e sentiu um calor estranho percorrer suas costas, como se mãos invisíveis estivessem endireitando cada vértebra, cada osso torto. De repente, ela percebeu que estava respirando sem dor. Cautelosa, tentou se endireitar. O colete ortopédico que antes a apertava, agora parecia solto. Com medo de estar sonhando, ela tirou as mãos do apoio e ficou de pé, totalmente ereta. Os irmãos ao redor começaram a chorar. Dona Maria caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, balbuciando: Glória a Deus! Glória a Deus! Ana Clara olhou para suas próprias mãos, depois para os pés. Não doía. Não doía nada. Ela deu um passo. Depois outro. E então, como se suas pernas tivessem esquecido que era fraqueza, ela começou a andar pelo corredor central da igreja, sorrindo através das lágrimas. Alguns irmãos se levantaram, emocionados, outros permaneciam em silêncio, porque sabiam. Ali mais uma vez Deus havia falado. Na semana seguinte, Ana Clara voltou à igreja. Desta vez, não precisou de ajuda para subir os degraus. Ela entrou no coro das moças, com a postura ereta e um brilho nos olhos que só quem foi libertado de uma prisão invisível pode ter. Sua voz, antes abafada pela dor, agora se juntava às outras em louvor, firme e cheia de gratidão. Dona Maria, que antes vivia entre remédios e consultas, agora passava as tardes na casa de irmãs da igreja, contando o que Deus havia feito.
Eles podem até dizer que é coincidência, ela repetia, mas eu sei que foi ele. Porque quem mais poderia ter feito isso? E assim como Rafael, Ana Clara se tornou mais um testemunho vivo de que onde a fé sincera, Deus age. Não são histórias de antigamente, não são lendas. São milagres que acontecem hoje, aqui entre nós. Porque a congregação cristã no Brasil não é apenas um lugar de reunião. É um lugar onde o céu toca a terra, onde vidas são mudadas e onde, a cada culto, alguém descobre que não importa quão grande seja a dor, Deus é maior. E toda vez que Ana Clara canta no coro, com as mãos levantadas e o corpo que já foi curvado agora erguido em adoração, ela lembra daquele dia em que Deus a tirou do pó. E no fundo da alma, ela repete as mesmas palavras que Rafael: ele é fiel. Sempre foi. Sempre será. O milagre completo. Ana Clara não sabia, mas aquele seria seu último dia de dor. O médico havia sido claro: sua coluna está comprometida. A cirurgia é arriscada e mesmo assim, não garantimos que voltará a andar sem ajuda. Ela sentiu, guardando as lágrimas para quando estivesse sozinha. Mas naquela noite no culto, enquanto o coro entoava grande ao Senhor, algo mudou. Não foi um estalo, nem um clarão, foi uma certeza que inundou sua alma. Levanta. Com lágrimas escorrendo, ela soltou a bengala. Primeiro, um passo trêmulo. Depois, outro. E então, como se o peso de anos se desprendesse, Ana Clara andou. Não mancou. Não gemeu. Andou. O templo explodiu em glórias, mas ela só tinha olhos para o altar, onde caiu de joelhos, não por fraqueza, mas por gratidão. O exame seguinte confirmaria: a lesão havia desaparecido. Coincidência? O médico murmurou incrédulo. Mas ela sorriu porque sabia: milagre tem nome. Reflexão final. Às vezes, Deus não muda a tempestade, mas nos ensina a dançar na chuva. Ana Clara aprendeu que a fé não é a certeza de que ele vai agir, mas a confiança de que ele já está agindo, mesmo quando não vemos. Seu milagre não foi apenas físico, foi a restauração de uma alma que quase desistiu de acreditar. Lição de vida. Deus não se limita aos livros sagrados ou aos tempos bíblicos. Ele escreve suas maiores histórias nas vidas comuns, como a sua. O convite é simples: creia antes de ver. Porque muitas vezes o milagre não está em mudar as circunstâncias, mas em transformar quem somos dentro delas. E quando menos esperamos, ele nos ergue, não para que o mundo veja, mas para que nós finalmente enxerguemos. Sua fidelidade não tem limites. E assim, entre hinos e lágrimas, Ana Clara descobriu que os maiores milagres não são os que curam o corpo, mas os que revelam ao coração: você nunca esteve sozinho.